Hoje com a presença de Frederico Quirino, consultor financeiro. Ele vai falar sobre como você vai poder planejar o seu orçamento doméstico. Hoje, muitas pessoas estando endividadas, quais são as ferramentas que você pode se utilizar? Fred, meu amigo, tudo bem? Se apresente aí para os nossos amigos. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, boa tarde. Eu trabalho há muito tempo na área comercial e na área financeira. E eu já dei cursos para empresas, para pessoas, para tentarem montar orçamentos familiares, orçamentos domésticos, para melhorar o controle financeiro e sair dessa realidade que muitas pessoas acabam se encontrando, que é de dívida. E eu vou falar aqui um pouquinho do que é, como é que são fáceis algumas atitudes para que a gente consiga conviver bem com o dinheiro. Acho que essa que é uma grande dificuldade que muitos brasileiros, até no mundo inteiro, têm essa dificuldade de lidar com o dinheiro. Eu trabalho, Fred, já comentamos mais cedo, eu trabalho com algumas ocupações aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. É claro que as pessoas que têm baixo poder aquisitivo, elas têm menos poder de compra. Isso é de fácil compreensão. Mas não necessariamente, se a gente falar que quem ganha pouco sempre vai estar endividada e aquela pessoa que ganha muito nunca vai estar endividada. Isso é uma falácia. Eu queria que você abordasse essa questão de que não só porque você ganha pouco que você tem que estar endividado, que você pode planejar o seu orçamento. Ao passo que alguns exemplos você pode também dar daquelas pessoas que ganham muito e elas vivem endividadas. Sim. Esse é um grande erro que as pessoas têm para justificar a sua dificuldade de ter um orçamento e faltar dinheiro no final do mês. Às vezes o mês acaba, o dinheiro acaba antes do fim do mês. O principal que eu posso falar aqui no início é isso. O dinheiro, o mais importante não é quanto cada um ganha, mas é quanto que cada um gasta. Se você sabe quanto você ganha e determina um limite para a sua despesa, sempre vai sobrar. Você tem que ter esse controle. Independente de quem ganha um salário mínimo, de quem ganha 10 salários mínimos, a nossa preocupação tem que ser sempre em gastar menos do que ganha. Existe um ditado popular que fala: rico é quem gasta menos do que ganha. E essa matemática não vai ter como esconder. Se você ganha 1.000 e gasta 900, você sempre vai ter dinheiro sobrando. Se você ganha 5.000 e gasta 6.000, vai faltar dinheiro no final do mês. É claro que a quantidade do salário, quem ganha 10.000 consegue juntar 1.000, 2.000, 3.000. Quem ganha 1.000 não vai conseguir juntar 2.000, porque precisa sobreviver. Mas na proporção é possível. Um número que é bem interessante: se todo mundo conseguir viver com 100% do salário, que é o que a maioria consegue, se ela fizer um esforço, quem ganha 1.000 consegue viver com 900. Quem ganha 10.000 consegue viver com 9.000. Isso aí é um número que nós vamos abordar depois também. Por que isso é importante? Mas é por aí. Porque para algumas pessoas, alguns dos nossos amigos vão estar nos assistindo ou depois recomendar que assistam esse vídeo, alguns céticos vão chegar e vão falar assim: falar é fácil, mas eu quero ver você ganhando pouco, cheio de dívida, conseguir reverter essa situação ou fazer diferente do que eu estou fazendo. Então, eu vi que você trouxe aí uma planilha de uns cursos que você ministra aí a algumas empresas. Eu queria que talvez, se você tiver um exemplo parecido com esse, ou pode ser o que você trouxe, uma pessoa que já, do jeito que eu acabei de falar, que ela ganhe pouco, já esteja endividada, quais seriam os conselhos que você daria para essa pessoa? Bom, primeira coisa, para quem está endividado, é responder essa pergunta. Eu tenho controle financeiro? Eu sei quanto eu gasto, quanto que eu ganho? Esse é o caminho inicial, para quem está com dívida e quem está sem dívida, quem quer guardar dinheiro.
Quem está com dívida precisa guardar dinheiro para pagar as dívidas. E até pagar as dívidas não vai sobrar para o seu futuro. Mas vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que ganha R$2.000 por mês e tem dívidas. Sei lá, está devendo R$10.000. Ela, mesmo que ela economize todo o dinheiro no mês, ela não consegue pagar a dívida. Então ela precisa negociar essa dívida. E dentro do salário dela de 2.000, ela vai ter que determinar um valor para pagar essa dívida. É como se fosse um aluguel. Você tem no mês o aluguel para pagar de R$400, você vai ter que ter uma nova despesa que é para pagar a dívida que você tem. Mas você precisa gastar menos de 2.000, senão você não vai sair da dívida. E esse é uma situação que é fácil de entender, porque quando a gente fala de número, não é opinião. Quem ganha 2.000 e gasta mais de 2.000 não consegue sair de dívida. Então, essa é a sistemática para que a pessoa consiga sair da dívida. É controlar quanto gasta para não estourar de novo. Se ela está devendo é porque ela estava estourando isso anteriormente. Quem ganha 2.000 e está devendo 10 é porque em certo momento ela gastou mais do que ganhava, senão ela estava com o dinheiro sobrando. Então, ela precisa corrigir essa atitude, que é gastar menos do que recebe. E com essa diferença, ir pagando aos poucos até quitar sua dívida. E a partir daí que ela mudou o hábito e teve essa consciência de que tem que gastar menos do que ganha, aí esse dinheiro que sobra ela vai poder poupar. E aí ela vai poder realizar sonhos, comprar uma casa, comprar um carro, viajar. E aí você tem várias coisas para fazer. Porque quando a gente está com dinheiro na mão, a gente tem várias escolhas para fazer. Quando a gente está sem dinheiro, a gente não tem escolha para fazer. Você falou uma coisa muito interessante aí sobre sonhos, e também mudança de hábitos. Historicamente, não vou nem usar esse dado antropológico, mas nas nossas relações nós encontramos amigos, parentes, familiares que não têm o hábito de economizar. O brasileiro economiza, isso são dados, estatísticas, é fato, o brasileiro economiza ainda muito pouco. E não sabe, e o que economiza, o que faz uma poupança, não sabe aonde aplicar. Quando a gente fala, faça uma poupança, não necessariamente é para pegar o dinheiro e colocar na poupança, porque ele não pode não ser o melhor investimento para aquela determinada situação, para aquele determinado contexto. Mas isso varia muito, por isso que é interessante você consultar um consultor financeiro. Ele vai te instruir para isso. Agora, essa mudança de hábitos, em função dos anseios, dos sonhos, o que você falaria para essas pessoas? Qual seria essa dica de, meu amigo, você tem esse sonho, você deveria fazer dessa determinada forma. Como é que as pessoas, você tem mensurado isso, como as pessoas hoje, elas se autoestimulam a fazer determinadas poupanças? Boa pergunta. Quero mostrar aqui algumas informações que eu coloquei aqui, só para a gente ter um norte em cima disso que você falou. O que a gente precisa para nos motivar a juntar um dinheiro? Tem que ter um objetivo. Então, os objetivos mais comuns que a gente tem aí vamos dizer assim, no comportamento do brasileiro, principalmente, são esses 3 aí que eu coloquei. Quer realizar algum sonho? E aí eu vou citar alguns exemplos. Quer comprar uma casa, comprar um carro, viajar, entre outros sonhos. Tem um outro tipo de objetivo. Quer ter um dinheiro guardado para uma emergência, que você pode ter, um problema na sua casa. Vamos citar agora esses problemas das chuvas que tiveram agora recentemente aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. A pessoa perdeu todos os móveis que tinha dentro de casa. Como é que você resolve um problema desse se você tem o seu orçamento, que você não tem sobra no seu orçamento, e você precisa comprar uma geladeira, precisa comprar um sofá, um colchão e não tem? Então você precisa ter um dinheiro guardado, ou pelo menos deveria ter um dinheiro guardado para uma emergência. E um terceiro ponto, que para o brasileiro está ainda muito fora do objetivo e da preocupação, é a aposentadoria. Eu não sei como que as pessoas visualizam essa questão de aposentadoria. Tem gente que acha que viver com a aposentadoria do INSS será suficiente.
Tem outras pessoas que acham que não é suficiente. E quem não acha o suficiente, tem gente que não faz nada para mudar e tem gente que se preocupa com isso e corre atrás de alguma solução. Mas sem objetivo, fica até meio sem sentido você economizar. Vou economizar para quê? Para quem tem filhos, esse é um item que eu não coloquei, mas lembrei aqui agora. Quem tem filhos já tem um outro objetivo, pelo menos deixar o filho sem dívida ou com uma condiçãozinha para ajudar num futuro, se vier o pai e a mãe a faltar, a criança não ficar desamparada. Então, acho que o objetivo da economia ou dessa poupança é que vai nos motivar, né? Eu estava vendo semana passada uma palestra sobre esse assunto e teve um aplicativo de poupança que é para a pessoa poder juntar o dinheirinho e etc., que estava dizendo que as informações de todo mundo que entrou nesse aplicativo para poder guardar dinheiro, 85% queriam viajar. Então as pessoas tinham objetivo e a maioria deles conseguia atingir o objetivo. Porque quando você determinou, eu quero fazer uma viagem, independente do destino, você sabe o valor, você determina quanto você quer guardar por mês ou por semana e você vai fazendo aquilo. Então você faz aquilo com prazer, não é simplesmente abrir mão. Quem gosta de ir a um restaurante, quando você deixa de ir ao restaurante, às vezes você... poxa, mas eu trabalho tanto, eu mereço ir ao restaurante. Se eu deixo de ir simplesmente por deixar, eu vou poupar sem ter nenhum objetivo, às vezes é frustração. Quando eu deixo de ir ao restaurante, mas eu vou fazer aquela viagem que eu tenho um sonho de fazer, de conhecer aquela praia, aquela montanha, ou aquele país, ou aquela cidade, aí eu não vou ao restaurante hoje, vou guardar esse dinheirinho para minha viagem. Aí passa a ter mais sentido. Acho que é isso aí. Dentro desses objetivos que você não... o que você não listou, de você deixar algo para os seus filhos, isso a gente vê até em novelas antigas, em filmes, que os pais se preocupavam na faculdade daquela criança que ainda não tinha nem começado a estudar. Então, e ele fazia aquilo de uma forma altruísta, ou seja, sem ser egoísta quando a gente só pensa no nosso prazer, ou seja, eu estou abrindo mão, que você falou, do meu restaurante, do meu passeio, mas você tem um objetivo. Eu quero meu filho doutor. E se hoje eu sou pobre, eu tenho certas dificuldades, provavelmente, no percurso normal, meu filho talvez tenha também algumas dificuldades, porque eu não abri alguns caminhos para ele. Mas se eu começar a preparar esse futuro que hoje ele se apresenta incerto, olha, isso me estimula eu colocar o que antigamente a gente colocava era no porquinho, né? Exatamente. Esse é um hábito interessante. Eu, há pouco tempo, presenteei uma pessoa com um porquinho mesmo, desses que não tem abertura para você tirar você a tem moeda. Que quebrar o porquinho. Você tem que quebrar o porquinho. Né? Porque o principal dessa mudança de hábito é isso, a gente tratar o dinheiro com algum objetivo. E quando você cria esse hábito de poupar, aquilo entra na sua rotina, aquilo você não larga mais. É mais ou menos o que eu conversei com uma pessoa outro dia. É o hábito de escovar o dente. Quando a gente é criança, ou muitas crianças, elas não têm naturalmente a necessidade ou o hábito de escovar. Chega uma certa idade na vida que a gente não se sente bem sem escovar o dente depois de uma refeição. Então, se você criou o hábito de escovar o dente, de tomar banho, de qualquer outro tipo de atividade, por que não criar um hábito tão saudável, tão prazeroso, que vai te dar uma condição financeira boa lá no seu futuro, na aposentadoria, ou na sua viagem, ou na compra de um carro, ou qualquer que seja o seu objetivo, que seja você ter um dinheirinho guardado para se sentir seguro numa emergência, que aí você cria um hábito que vai te trazer um grande benefício. Então, acho que vale a pena esse esforço. O problema tem uma questão do hábito, que a gente pode até
dar aquela dica que o hábito a gente constrói priorizando determinadas coisas que nós naturalmente não faríamos, como escovar o dente. Ninguém fala, que delícia, hoje eu vou escovar o dente. Você sabe que acordou, tem que escovar o dente, então a primeira coisa que você faz no seu dia é escovar o dente. Acabou de comer, está pensando na sobremesa ou no café, mas você já tem que pensar que depois da sua última garfada, você vai escovar o dente. Então, se você recebeu o seu salário, a primeira coisa que você fez foi pegar o seu dinheirinho e colocar ele numa poupança ou algum outro rendimento, você já começa a construir um hábito. E uma outra coisa, você estava falando, aí eu comecei a falar sobre o hábito, você falou sobre duas coisas. O hábito e... eu agora esqueci. Mas nós dificilmente conseguimos fazer... essa é a questão do hedonismo, do prazer. Agora lembrei, perdão. Eu estava fazendo hora aqui. As pessoas são muito imediatistas. Então, a pessoa que ela não gosta de programar, ela não pensa a longo prazo. Então, a pessoa começou a ganhar um dinheirinho melhor, ela já pensa em ter um carro. Então, em vez dela fazer um investimento para ela comprar esse carro numa condição melhor, ela prefere alimentar um sistema onde existem juros maiores contra você, onde você vai comprar, no final das contas, o mesmo bem pagando 3, 4, 5, 6 vezes até mais. E o pior, se você perder aquele bem na metade do percurso, você fica endividado como se fosse uma dívida sem ter o bem, que nem cartão de crédito, né? Você estava falando sobre cartão de crédito, não era, Fred? A gente estava conversando aqui, antes de começar o programa, do poder do dinheiro. No próprio noticioso aqui, tem um canal de investimento na Bolsa, que eu estava assistindo outro dia, e o exemplo era R$100 aplicados, R$100 uma vez, aplicados a 5% ao mês. Depois de 30 anos, esse R$100 vira 42 bilhões de reais. Mas como assim? R$100 hoje eu coloco numa aplicação que renda 5% ao mês. Não estou dizendo que isso exista hoje, mas um exemplo matemático. R$100 depois de 30 anos, só uma vez, se transforma em 42 bilhões. Esse exemplo que foi citado nesse caso é para mostrar como o juro do dinheiro ele faz a curva ela crescer exponencialmente. Da mesma forma que a favor ela cresce assim, quando você está pagando um juro de um cartão de crédito que é mais de 5, você vai fazer a curva para baixo. Você vai cada dia dever mais. Um juro de 10% ao mês, que hoje os cartões estão aí com a taxa, acho que limite de 8%, mas já teve historicamente até o ano passado, o cartão de crédito era mais de 10% o juro ao mês. Por vários e vários anos. 10% ao mês, em 6 meses a dívida dobra. Se eu devo R$100 hoje, 10%, daqui a 6 meses eu estou devendo 200. E depois eu estou devendo 400. E se eu não pagar isso aí, tanto é que chega um ponto que a dívida é impagável e tem que ser renegociada. Então, o juro não é nem bom nem ruim. Você que tem que escolher se você quer usar a seu favor ou contra você. Esse exemplo que você citou. Como nós, brasileiros que vivemos numa sociedade muito consumista, a gente não quer esperar. Quando eu sou promovido, eu acho que agora eu mereço gastar mais. Só que a minha promoção de aumentei meu salário em R$500, eu quero comprar um carro. O carro não custa 500. Então, eu quero usar esse 500 para comprar um carro e fazer parcelas. Então, o juro vai comer grande parte desse meu dinheiro. Ao passo que se eu souber esperar, juntar esse dinheiro e ir aplicando no meio do caminho, eu vou conseguir comprar esse carro e ainda ter uma sobra. Só que eu tenho que aguardar um tempo. Isso aí realmente é um hábito difícil. E quem não gosta de ter tudo na hora que... eu tô com esse desejo, eu quero sair daqui e fazer uma viagem. Mas se eu não tenho essa condição agora, eu vou ter que esperar 6 meses, um ano, 2 anos, 3 anos. Todo mundo quer agora, claro. Mas a que preço?
Você topa pagar por essa viagem 3 viagens? Muita gente que divide, parcela as coisas, acaba pagando mais caro para fazer a mesma coisa. É essa avaliação que muitas vezes a gente acaba não fazendo. Por aí. Isso é cultural, isso é uma forma que é algo que nós podemos reconstruir nas nossas vidas, porque essa questão do imediatismo, ela pode realmente dar desdobramentos nocivos para a nossa vida, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós estamos falando agora sobre as enchentes, as pessoas que perderam tudo. Bens materiais nós conseguimos até reverter a situação, correr atrás. Agora, quando você precisa de fazer uma cirurgia, algo que o seu plano de saúde ou o sistema público de saúde não cubra, então é bom realmente a gente ter uma reserva, saber poupar. Mas é claro que no nosso curto espaço de tempo aqui, nós não vamos poder abordar todas essas dicas, todas essas sugestões. O Frederico, ele como consultor financeiro, ele vai nos apresentar uma série de depois programas, passo a passo, o que ele poderia acrescentar e ajudar na vida de vocês para que vocês possam alcançar os seus objetivos ou ficarem menos reféns das adversidades, porque ninguém está livre de um problema futuro. Então, Fred, eu já te agradeço a sua presença aqui e eu gostaria que você despedisse dos nossos amigos dando um conselho, aquele conselho que você dá para sua irmã, para o seu irmão, que poderia ser, meu amigo? Bom, eu acho que o principal, né, em relação à questão do dinheiro é a gente não ter medo de tratar desse assunto. Eu percebo muito isso. As pessoas às vezes não querem enxergar como que está a situação delas, e eu vou te dizer, com muita gente próxima a mim, familiares, que quando a gente começava a falar desse assunto, que a pessoa percebia que ela estava gastando mais do que podia, a pessoa tinha a tendência natural de não, esse negócio é muito chato, eu não gosto de números, eu não gosto de matemática. Tá, mas nós não estamos falando desse assunto porque é gostoso ou porque eu gosto de matemática, eu tenho facilidade em matemática. A gente tem que falar desse assunto porque eu quero ter uma vida financeira saudável. E saudável na questão de dinheiro e saudável na questão de saúde. Muita gente fica doente, literalmente doente, porque está com o nome sujo, porque está devendo. Então esse é um ponto que com certeza nós vamos abordar, e o objetivo é falar um pouco como se organizar, como fazer esse orçamento, você se planejar com quais grupos de despesas e quanto eu vou gastar. E tentar gastar menos do que ganha. Porque o que eu já vi de situação de gente que adoece. Eu falo que tem gente próxima a mim que atualmente está com problema de saúde e com certeza as dívidas ajudaram a piorar. Então, meus amigos, Fredão, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e até a próxima conversa para a gente falar mais sobre isso. Todos aqui que nos assistiram, muito obrigado mais uma vez aí pela audiência. Quem gostou, deixe seu like e contamos com a presença do Fred numa próxima oportunidade. Um grande abraço.